Jean Duplessis, especialista em vida selvagem e guia de safari, explora o vínculo do Serengeti com o passado distante dos seres humanos. Esta área é frequentemente chamada de o berço da humanidade. De lá, ele visita nossos parentes mais próximos. É sempre incrível ver os chimpanzés. Eles se parecem muito conosco. Eles nos consideram apenas como outra espécie de primata que vive lado a lado. E ele visita o povo nômade do Serengeti, os Maasai. Você acha que talvez possamos visitar sua aldeia? Você, de fato, precisa ter nascido nesta região. Nômades do Serengeti. Nômades do Serengeti. Este é o Grande Serengeti, na Tanzânia. É um dos lugares com a maior diversidade biológica do planeta. É o lar de mais de 70 espécies de mamíferos e é o local de migração de gnus, o maior movimento de animais em massa da Terra. Mas há mais no Serengeti do que a vida selvagem. É também um dos locais paleoantropológicos mais importantes do mundo. Nas planícies do sul do Serengeti, no desfiladeiro de Olduvai, os famosos paleontólogos Louise e Mary Leakey fizeram algumas de suas descobertas de fósseis mais importantes. Descobertas que foram essenciais para a nossa compreensão da origem e da evolução dos humanos primitivos. Estou na beira do desfiladeiro de Olduvai, que é um local realmente importante dentro do Grande Vale da Fenda. Essa área é frequentemente chamada de berço da humanidade, porque os Leakeys descobriram 2 crânios muito importantes aqui. Esses crânios, do Zinjanthropus e do Homo habilis, têm quase 2 milhões de anos. A razão pela qual o desfiladeiro de Olduvai é tão único é o fato de que este costumava ser um lago enorme há alguns milhões de anos, onde esses caçadores-coletores, ou os primeiros hominídeos, formaram propriedades rurais. Este era um ambiente perfeito para se morar perto de uma fonte de alimento. O que é realmente interessante é o fato do Homo habilis, ou homem habilidoso, ter sido descoberto a menos de 20 metros do Australopithecus, vivendo lado a lado durante a mesma época. Pode parecer estranho ter 2 espécies semelhantes a macacos vivendo juntas assim, mas hoje não é diferente. Mais ao sul, no Vale da Grande Fenda, ainda existem macacos. Em outras áreas da África, espécies como bonobos, gorilas e gibões estão todas vivendo da mesma forma que os humanos no Vale da Grande Fenda. A Tanzânia tem várias populações de chimpanzés. A mais conhecida está no Parque Nacional de Gombe, onde Jane Goodall fez seus famosos estudos. Mas a população mais significativa fica mais ao sul, nas montanhas Mahale, na Tanzânia. Acabei de chegar na pista de pouso de Mahale e nós estamos chegando a um velho veleiro que nos levará aos parques nacionais. Este é um daqueles parques únicos em que não há estradas. Jean quer ver os chimpanzés selvagens de Mahale de perto, a fim de observar o comportamento deles. E para isso, ele vai para Greystoke, uma pousada às margens do lago Tanganyika, acessível apenas de barco. O lago Tanganyika é um dos lagos mais espetaculares que eu já vi. Ele é o maior corpo de água doce não poluída do planeta. Atrás de mim está o Parque Nacional das Montanhas Mahale, e este é um dos poucos parques em que se pode encontrar populações bem-sucedidas de chimpanzés. Deste lado do lago existem 2 populações de chimpanzés conhecidas como Grupo M e Grupo K, onde, nos anos 80, o Grupo M praticamente acabou com o Grupo K e quase o destruiu completamente.
Hoje em dia, o Grupo K está começando a ressurgir, mas é uma nova população de chimpanzés. Eles são muito ariscos e difíceis de encontrar. Estima-se que todo o parque tenha entre 700 e 1.000 chimpanzés. O Parque Nacional das Montanhas Mahale está aberto aos turistas. Mas todas as pousadas aqui têm pouca capacidade. Isso, e também o fato da área ser distante e difícil de chegar, impede que ela seja invadida demais por turistas. Isso é uma coisa boa, porque este é um ecossistema frágil. Estamos chegando no acampamento. É um lugar muito impressionante. Obrigado. Oi, Olá, Carrie. tudo bem? Jeff e Carrie, os administradores de Greystoke, junto com a equipe e o pelicano que vive lá, saem para cumprimentar Jean. Jean se acomoda no acampamento durante a noite. Eles começarão a fazer caminhadas pela manhã. Mais um dia muito difícil no escritório. Os chimpanzés vivem nas montanhas ao redor de Greystoke. Os pesquisadores os estudam há décadas, então eles estão acostumados com os humanos. Isso significa que Jean deve ser capaz de chegar perto deles e observá-los. Mas primeiro, ele precisa encontrá-los. A área ocupada pelo Grupo M é muito grande. Este é um terreno montanhoso. Para Jean, isso significará uma caminhada difícil e íngreme pela mata fechada. O guia de Jean é Mwiga Mambo, guia principal e especialista em primatas de Greystoke. Mwiga é a segunda geração em sua família a trabalhar com os chimpanzés. Seu pai trabalhou em um projeto de pesquisa em Mahale. Esta é a nossa primeira manhã e estamos prestes a partir para a floresta para ver se conseguimos encontrar esses chimpanzés. O que podemos esperar nesta época do ano? Vai ser fácil, difícil? O que você acha? Sim, é um trajeto difícil. É mesmo? Honestamente, é bem difícil. Ok. Com tempo limitado, Jean está ansioso para começar. Os chimpanzés são animais selvagens e não é certo que vão encontrá-los. Ainda não sabemos se algum dos mochileiros localizou algum chimpanzé esta manhã, mas em vez de ficarmos sentados aqui na praia, nós vamos explorar as regiões baixas da floresta. Muitas vezes, os chimpanzés são encontrados facilmente nas áreas baixas, ao redor do acampamento. Vamos continuar andando. Mas uma mudança recente no clima fez com que os chimpanzés subissem para as montanhas em busca de comida. Isso quer dizer que Jean vai ter que enfrentar uma dura escalada, sem garantia de resultados. Os chimpanzés podem chegar a áreas que são inacessíveis aos humanos. Então, o trio começa a ir para a floresta e subir a montanha. O que é isso? Stráconos nakua. Obviamente, eles devem comer a parte interna, que é mole e fedorenta. Essa fruta é muito cítrica. Os chimpanzés têm dentes caninos e também têm uma mandíbula bem Ok, forte. então eles conseguem quebrar a casca. Eles conseguem quebrar a casca. O que podemos esperar? Vai ser fácil, difícil? É um trajeto difícil, É mesmo? honestamente. Jean Duplessis está nas montanhas de Mahale, onde ele e o guia de Greystoke, Mwiga Mambo, estão em uma missão para observar a vida social dos chimpanzés. Biologicamente, somos primos de chimpanzés e gorilas e compartilhamos 98% da mesma composição genética. O que nos separa de nossos primos peludos é nosso cérebro grande, nossa capacidade de linguagem e a capacidade de criar e usar ferramentas complexas. Esse é o cupinzeiro? É. Eu sei que em Gombe, com o projeto de Jane Goodall, foi descoberto que eles pescam cupins com gravetos. Eles fazem o mesmo aqui? Não. Eles aqui não pescam insetos cupinzeiros, mas sim das árvores. Tem formigas chamadas formigas carpinteiras. Eles também usam ferramentas. Então, aqui eles não usam gravetos para pescar cupins. O mais fascinante é que este é um comportamento que foi aprendido. Obviamente, algum chimpanzé em Gombe fez isso por acidente e pegou um cupim. E foi assim que eles aprenderam. Aqui em Mahale, talvez um deles estivesse brincando com um graveto em uma árvore e pegou uma formiga carpinteira. É uma questão de um comportamento aprendido que é passado de geração para geração e, por acaso, aqui eles não pescam cupins. A ciência aprendeu muito estudando o comportamento dos chimpanzés.
Pesquisadores e cientistas descobriram tratamentos para doenças como malária, diarreia e até medicamentos antitumorais que podem ser usados por seres humanos. Estamos caminhando agora a maior parte da manhã. O caminhão saiu às 7 horas da manhã para tentar encontrar os chimpanzés, mas dessa vez olhando para o alto das montanhas e do vale, porque lá está a única fonte de alimento. Finalmente, depois de várias horas de caminhada, Jean consegue vê-los pela primeira vez. Agora é 1 hora da tarde e nós encontramos um grupo de fêmeas e filhotes. Eu estou usando essa máscara porque alguns anos atrás havia um vírus da gripe que foi introduzido nesse grupo de chimpanzés e houve uma diminuição drástica no número deles aqui em Mahale. Então, como precaução, todos os visitantes que entrarem em contato com chimpanzés devem usar essas máscaras o tempo todo. Logo abaixo, há 2 fêmeas sentadas com um filhote de menos de 1 ano. E dá para ver que é um filhote porque eles têm um pequeno tufo branco na parte de trás. É sempre incrível ver os chimpanzés, eles se parecem muito com a gente. Eles estão brincando aqui, os jovens correndo atrás um dos outros. Então, o que aconteceu ali? São 2 mães brigando por causa dos filhotes. É como os humanos, 2 crianças começam a brigar, depois as mães acabam brigando Exatamente. também. Embora elas não estejam muito incomodadas pela presença de seres humanos, é compreensível que as mães queiram proteger seus filhotes. Parece que eles ainda estão brigando enquanto sobem as colinas, então a gente vai tentar ficar atrás deles. É difícil andar pelas árvores. Obviamente, é fácil para eles, mas passar por toda essa vegetação é muito difícil para nós. Essa é a hora do dia que passei lá. Vamos descansar um pouco e ficar calmos. Embora esse grupo de fêmeas esteja por conta própria, a sociedade dos chimpanzés é ao mesmo tempo um patriarcado e uma hierarquia. Para conseguir uma imagem mais real de sua estrutura social, Jean precisa encontrar os machos. Quem é o número 1 agora? Alufo? O número 1 é o Primus. Então ele foi desafiado pelo macho alfa naquela ocasião, que se chamava Pin. E o Orion passou a ser o número 3. Então, quando ele apoiou o Alofo para retomar a sua posição, o Pin ficou assustado. Então, o Pin precisava do apoio do Primus, que era o número 3. O Primus desafiou o Alofo e agora o Alofo ficou com medo dele e desapareceu com uma fêmea chamada Ineb. É muito complicado. Então, está acontecendo uma grande luta pelo poder. É incrível. Parece que você faz parte dessa política. É como porque... uma novela para você. Essas fêmeas que acompanhamos o dia inteiro fazem parte de um grupo muito maior, que tem entre 16 e 17 indivíduos. E espero que essas chamadas e que os conflitos domésticos desse pequeno grupo atraiam o grupo principal para cá. E assim, espero que apareça um macho dominante para ver qual é o problema daqui. O grupo M de chimpanzés está dividido em vários grupos menores. É possível ver alguns machos através do mato, mas Jean ainda está procurando pelo grupo principal e os machos dominantes. Esses tipos de chamadas são chamadas de contato, porque o grupo está em todo o vale. Eles estão se comunicando e esperamos que alguns dos machos dominantes estejam chegando para ver onde as fêmeas estão e talvez possamos encontrar eles amanhã. Sim, também seria bom você ir lá e ver o que está acontecendo, porque parece que está tudo mudando a cada dia que passa. Está ficando tarde, então eles encerram por hoje. Mwiga leva Jean de volta à pousada Greystoke.
De volta ao alojamento, o pelicano residente é mais simpático do que os chimpanzés machos. Este pelicano é incrível. Este pelicano se tornou um elemento importante aqui, e Jeff, o administrador de Greystoke, conta sua história para Jean. Então, de onde veio esse pássaro? Sim, o pássaro, ele veio do lago cerca de 8 meses atrás. Houve uma grande tempestade e depois ficamos sabendo que ele estava vindo para a margem e começou a ficar perto dos visitantes. Eu quero dizer, era como uma rotina para o cara. Sim, é uma rotina bastante descontraída. Ele veio para a praia certa, isso é certeza. Eu gostei de ver ele no caiaque com você. Ele ama isso, ele adora caiaque. Ele realmente quer pescar, mas sendo um pássaro sozinho é um verdadeiro desafio para ele. Certo. Eles normalmente pescam em grupo. Eles encurralam o peixe e recolhem a água com suas enormes papadas. Depois eles filtram a água e é assim que eles se alimentam. Por ser um pássaro sozinho, ele não consegue fazer isso. Um pelicano isolado na natureza é vulnerável. Este aqui tem sorte. Jean espera que um pouco dessa sorte passe para ele quando ele iniciar o segundo dia da missão. Jean Duplessis, especialista em vida selvagem e guia de safari, está no distante Parque Nacional das Montanhas Mahale. O parque tem o maior número de chimpanzés selvagens da Tanzânia. E Jean espera poder chegar perto o bastante para observar a estrutura social dos chimpanzés. Na pousada Greystoke, Jean está aos cuidados do guia principal e especialista em primatas, Mwiga Mambo. É o segundo dia, e eles acabam de se deparar com um macho e uma fêmea. Mwiga o identifica como Darwin, o terceiro chimpanzé dominante. Ele e essa fêmea subiram nessa grande árvore e estão se alimentando das folhas de ficus. É muito difícil nessa época do ano encontrar uma boa fonte de alimento. Eles precisam comer assim que encontram a comida. E eles vão colher com as mãos e encher a boca de figos. E, um por um, eles vão descascando os figos com os dentes. E assim, eles não precisam mais de suas mãos para se alimentarem. Darwin é o macho dominante número 3 desse grupo de chimpanzés. E isso lhe dá autoridade para ficar com uma fêmea por alguns dias. Mas no caso dele, ele já está com a fêmea há 3 semanas. Ela está no cio. E isso lhe dá a oportunidade de ficar com ela e estar com ela o tempo todo. Se ele estivesse em um grupo grande, ele teria que dividir a fêmea com alguns dos outros machos dominantes, especialmente os machos que estão em posições maiores que a dele. Agora é a hora do dia que eles podem se deitar e descansar um pouco, mas também é um tempo para se arrumar. Então, ele não voltou para o grupo principal nas últimas 2 semanas. Não, é por isso que você deve ver um grande grupo na parte baixa das montanhas. O Darwin está aqui. Ok. E isso quer dizer que ele não gosta de compartilhar. Então, o que você acha que está acontecendo com Darwin agora? Onde ele está? Quais são os seus planos? Ele apenas sobe e desce e tenta evitar o grupo principal o tempo todo? É. Então, não há um plano definido para os próximos dias. Além disso, se um macho faz isso, quer dizer que ele tinha uma posição alta no grupo. Para poder roubar uma fêmea. Ok. Ele não faria isso se tivesse uma posição baixa como o número 7. Ele não faria isso. Então, vamos deixar o Darwin em paz. Darwin está totalmente ocupado com sua fêmea e sua figueira. Então é hora de seguir em frente. Acabamos de chegar. Os caminhoneiros encontraram o grupo principal. Ele está bem longe daqui, no alto das montanhas. Então, precisamos pegar um barco para dar a volta e encontrar um lugar mais fácil para começar. Estamos no barco agora, prestes a dar a volta para a próxima praia, mas eu acho que será uma caminhada muito difícil. Ele desceu aqui.
Começaremos aqui para encontrar a trilha por trás deste acampamento para subir as colinas. O principal grupo de chimpanzés foi visto em uma área ainda mais alta da montanha. Jean e a equipe precisam começar de novo desde a praia. Eles têm uma longa e difícil escalada pela frente. Então, o grupo M é de longe o grupo mais dominante em Manhali. E parece haver muita política em jogo nesse grupo M. Isso pode tornar o grupo um pouco instável também para o resto dos integrantes. Os machos alfa perdem seu poder. Isso significa que, se ele ficar doente, o número 2 pode aproveitar essa oportunidade e machucar ele gravemente. Agora o dominante é o Primus, e espero que o Darwin ou o Orion assumam o controle. Esse tipo de comportamento é cotidiano? É provável que possamos ver isso? Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, podemos esperar um pouco de emoção. Exatamente. A caminhada é difícil, íngreme, rochosa e eles precisam passar por muito mato. Mas depois de 2 horas, o trabalho duro é recompensado. Acabamos de encontrar o grupo principal depois de uma caminhada cansativa nesta montanha. E este é o Primus, o macho alfa que está aqui na minha frente. Primus, o macho alfa, está segurando um prêmio invejável, a carcaça de um macaco colobus. É mais do que os pequenos conseguem aguentar. Olha, 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 olha. Olha, ele largou, viu? Ele tinha um pedaço de carne que parece de um macaco colobus ou um colobus vermelho e o filhote tirou dele. Isso criou um pouco de comoção entre os filhotes. Felizmente, parece que são macacos colobos vermelhos. Foi interessante ver as 2 crianças brigando nas árvores e havia uma mãe sentada aqui gritando para as crias: pare, 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 mas... Por fim, ela subiu e ficou tudo fora do controle e, de repente, o Luffy apareceu, que é o segundo macho dominante, para resolver todos esses problemas. É muito comum os chimpanzés comerem carne, que é como se fosse uma iguaria para eles. Eles realmente gostam. Mas é muito difícil de se obter, porque geralmente eles pegariam macacos colobos vermelhos e esses macacos são muito ágeis nas copas das árvores, onde obviamente os chimpanzés se esforçam para se mover o mais rápido possível. Então é um grande esforço coletivo, é uma equipe de caça que persegue todos esses colobos nas copas das árvores e sim, com muita violência sacudindo os arbustos, talvez um caia e ataque eles e seja capturado no chão. Por enquanto, a emoção parece ter acabado. Jean Duplessis está em seu segundo dia de busca para encontrar o grupo M de chimpanzés, no Parque Nacional das Montanhas Mahale. Depois de uma caminhada difícil, Jean e Muiga Mambo, guia principal de Greystoke, encontraram o grupo principal que contém os machos dominantes no alto das montanhas. E eles localizaram Primus, um macho alfa que Muiga diz que também é o mais instável. Quem é o mais agressivo do grupo? É o Primus e o Orion. Ok. Eles são loucos. O Primus é um macho alfa agora. E ele gosta de brigar muito.
Por causa de seu mau comportamento, a maioria dos chimpanzés não gosta dele. É por isso que você pode ver que ele usa mais força, né? Talvez daqui a alguns anos ele perca seu poder. E quem você acha que será o próximo? Pode ser o Darwin, porque ele fez muitas coisas boas, sabem? E o Orion também. Quem é o chimpanzé mais velho do grupo? É o Kalunde. Ele Certo. tem 55 anos. O Kalunde é o influenciador. Certo. Se ele decidir apoiá-lo, a maioria dos chimpanzés vão ouvi-lo e depois o apoiariam também, sabe? Então, quem ele está apoiando agora? Quem? Agora, ele está trabalhando bastante com o Alofo, então ele precisa apoiar o Alofo para retomar sua posição. E ele já foi o macho alfa? Ele foi macho alfa em 1991 por apenas um ano. Ok. Por que você acha que o Darwin se tornaria alfa? Porque ele tem muito apoio. Até o Alofo o apoia. E muitas fêmeas gostam dele também. Ele é tranquilo, mas o Orion é nervoso. Ele quer ser o número 1. Então, quando ele faz isso, ele convence a fêmea e a fêmea concorda, então vai para os machos dominantes, números 3, número 4, número 5. Se eles concordarem, eles tentarão desafiar o macho alfa. Puxa vida, sentados entre um grupo de machos e fêmeas de posição alta e está silêncio porque eles estão se arrumando e cuidando uns dos outros. Isso mostra respeito e fortalece o laço entre eles. É incrível que eu possa ficar sentado aqui. E eu me pergunto se eles simplesmente nos veem como outra espécie de primata que vive lado a lado com eles e que não oferece nenhum perigo a eles. Depois de passar um tempo com os chimpanzés, é hora de Jean seguir em frente, mas toda a caminhada difícil valeu a pena. Jean teve a chance de observar de perto a dinâmica estrutura social do chimpanzé. Ela está sempre em constante mudança, à medida que os machos de posição mais baixa competem para subir na hierarquia. Talvez não seja tão diferente da maneira como as sociedades humanas funcionam. Agora Jean volta para o Grande Serengeti. Ele está indo para o Lago Natron, no Grande Vale da Fenda. Aqui, a sombra do vulcão sagrado Oudonyo Lengai está ao centro da cultura Maasai. As planícies de Serengeti são conhecidas por seu ecossistema relativamente intocado, sua rica vida selvagem e a migração dos gnus. Mas também é um dos lugares principais onde nossa espécie, Homo sapiens, evoluiu. Sabemos que os hominídeos vivem no Serengeti há muito tempo, mas uma descoberta recente nas margens do Lago Natron está ajudando a reescrever a história dos humanos modernos. Agora, esse talvez possa ser o adulto um pouco melhor. É um filhote. Eu tenho algumas pegadas aqui, parece que essas pessoas estavam andando de lá, descendo por esse caminho e todos estavam descalços. No sul do Serengeti, na área de preservação do Ngorongoro, há um outro conjunto de pegadas, as chamadas pegadas de Laetoli, que é a prova mais antiga de que um humanoide andava sobre duas pernas, e esse humanoide é chamado de Homo erectus. Essas pegadas são uma conexão com o passado distante da humanidade, mas atualmente a área ao redor do Lago Natron e no lado leste do Serengeti abriga os Maasai.
Essa série de pegadas é conhecida como pegadas Negaricero e é muito interessante porque são as pegadas mais antigas do Homo sapiens na África Oriental, que tem mais de 120 mil anos. O significado dessas pegadas é que é uma indicação clara de que o Homo sapiens moderno viveu nessa área por muito tempo, um pouco mais até do que pensávamos originalmente. Os Maasai se estabeleceram no Serengeti por volta do século XV e desenvolveram uma cultura muito distinta e se apegaram a ela apesar das pressões do mundo moderno. Pouco mudou em seu estilo de vida ou cultura desde aquele tempo. Eles ainda são uma tribo de pastores seminômades. Há duas coisas que definem a vida dos Maasai: seu gado e suas crenças espirituais. Os Maasais acreditam em um único Deus que influencia a sua vida diária. E há vários lugares ao redor do grande Serengeti que eles consideram sagrados. O mais sagrado é o Oldonyo Lengai, um vulcão ativo que os Maasais acreditam ser o seu Deus. O Oldonyo Lengai é muito famoso. Há 2 anos atrás, tivemos muitos problemas com a estação seca. Muito gado morreu aqui e também no Quênia. Então eu vi os Maasai do Quênia. Eles se juntaram com um homem Maasai velho ou uma mulher velha neste lugar. E eles se juntaram e fizeram um safari. E em cerca de 2 dias, eles foram para o topo do vulcão. E então começou a chover. Sim, quero dizer, foi pouco depois disso. Nos meses seguintes começou a chover e agora está chovendo bastante. Sim, segundo Peter, algumas dessas famílias realmente fizeram as malas e deixaram a área completamente, com medo de maiores erupções. Então você acha que as pessoas estavam fazendo algo errado para irritar Deus? Sim, foi uma erupção tão grande que as pessoas até se mudaram de um lugar para o outro. E para onde foram as cinzas? Foram para a direção de Ngorongoro. As cinzas de Lengai são apanhadas pelo vento. São essas cinzas ricas em nutrientes que saem desses vulcões e constantemente reabastecem o Serengeti. Em uma área, as cinzas foram juntadas em uma duna de areia. Este é um dos locais sagrados dos Maasai. Estou indo para as areias movediças, que são um dos poucos lugares sagrados da tribo Maasai. E estão aqui em um terreno extremamente árido. Este lugar está dentro da área de preservação do Ngorongoro. Os Maasais moram aqui há algumas centenas de anos. É um ótimo exemplo de como as pessoas e a vida selvagem podem viver lado a lado. Os Maasais não são caçadores, por isso, eles são um excelente exemplo de que uma tribo pode viver em harmonia com a vida selvagem. Existem muitos rebanhos de ovelhas Maasai ao redor. Jan chega ao local sagrado dos Maasai e encontra um comitê de boas-vindas. Existem diferentes tipos de saudação de homens e mulheres em Maasai. O idioma se chama Ma e eles dizem coisas diferentes quando você cumprimenta uma mulher mais jovem, uma mulher mais velha ou uma faixa etária diferente do sexo masculino. Woyeo, Wene, Wolamba Tekoko. A cultura Maasai é patriarcal e fortemente dividida em termos de gênero. Os Maasai levam Jan para ver a duna da areia sagrada. Essa duna de areia foi criada por uma erupção vulcânica em Oldonyo Lengai, que geralmente está nessa direção e agora se move a favor do vento em aproximadamente 25 metros por ano. Definitivamente, existem algumas qualidades magnéticas na areia que a mantém grudada. Aqui você pode ver a areia caindo sobre si mesma e essa é essencialmente uma duna de areia normal, composta de cinzas vulcânicas que tem algumas qualidades magnéticas que meio que as mantêm juntas um pouco e continuam caindo sobre si mesmas. É muito legal. Essas areias movediças têm valor religioso para a tribo Maasai e acredita-se que, se uma mulher não puder ter filhos, elas precisam vir dormir aqui e isso as ajudará a engravidar. As mulheres são criadas para se tornar esposas e mães, e os homens são guerreiros Maasai. Esses papéis existem desde que os Maasai se estabeleceram aqui no século XV. Jean Duplessis, especialista em vida selvagem e guia de safari, está no Lago Natron, no Vale da Grande Fenda. Este é o centro cultural do povo Maasai.
Eu estou no acampamento do Lago Natron, no Warden Safari, e este é Mwenga, que será o meu guia Maasai. Agora essas vacas foram levadas para o campo pelos jovens chamados Laione, onde irão para a pastagem e ficarão lá o dia inteiro e serão levados de volta por volta das 6 horas da tarde. Os homens Maasai são guerreiros chamados Morani. Eu sempre me pergunto qual é a responsabilidade dos Morani, porque 50 anos atrás havia muito mais problemas com leões e outras tribos ou coisas assim. Então os Morani eram os guerreiros e eles protegiam a tribo. Mas hoje não há guerras e eu acho que não há problemas de roubo de vacas por aqui. Então o que os Morani fazem hoje em dia? A função dos Morani agora é apenas buscar paz e amor pela comunidade, sabe? E também é fazer com que as vacas estejam em algum lugar com vegetação e água o suficiente. Achei muito interessante o que você disse agora, que a nova função deles é garantir que haja paz e amor na comunidade. É. Sim, mas é claro, da mesma forma, eles também É. estão protegendo É, a cultura. Então, sim, eu acho isso ótimo. Esse cercado aqui é onde eles mantêm as cabras, Sim, os filhotes de cabra. os filhotes de cabra. O interessante é que essa é uma pequena representação de como as principais casas maçais estão sendo construídas, onde eles pegam os galhos de uma árvore cordia e depois colocam esterco por todas as paredes e até por dentro. E depois eles vão amaciar toda essa lama por fora para dar essa aparência agradável e vermelha ocre. Além de toda a tecnologia moderna que cerca a tribo Maasai, eles ainda escolhem morar nessas casas muito tradicionais, um estilo de vida muito tradicional e você pode ter um relógio ou um telefone celular, mas ainda assim, essa é uma das coisas que eu sempre admiro sobre os Maasais. Eles se apegam à sua cultura, isso é muito legal. Apesar de sua reputação de guerreiros, os Maasai não são caçadores. Sua dieta tradicional inclui carne dos animais que eles criam. Eles também bebem sangue e leite de vaca. Os Morani vão tirar sangue do pescoço de uma vaca e essas são as ferramentas especiais que eles usam para tirar o sangue. É como uma flecha que eles disparam. Ok. Essa ainda é uma grande parte da dieta Maasai? Sim. Ok. Ok. Claro. Você acha que é a maior parte? Sim. Kali. Yeah, muito afiada. Ele vai escolher um jovem. Aqui é uma criança com um recipiente para coletar o sangue. Sim. Então, quanto sangue você pega? Não muito. Ok. Então, agora eles vão pegar essa cabaça e colocar um pouco de leite fresco. Então, se você não mexer, fica duro, fica sólido? Puxa vida. Você definitivamente precisa nascer aqui para gostar disso. Intolerante à lactose e às proteínas? O que você achou? Parece café. Parece café? Tem certeza? Hã? Eu não vejo meu nome no copo. Não. Eu vou levar Não. isso para o Starbucks. Não. Gostei. Jean está indo para as terras altas da cratera de Ngorongoro, onde o acampamento Misigyo Tented trabalha com os Maasai locais para ensinar os turistas sobre suas tradições. O estilo de vida seminômade dos Maasai permite que seus animais prosperem, apesar do clima relativamente seco. Mas a paisagem também oferece outras oportunidades financeiras.
O papel tradicional dos guerreiros costumava ser o de enriquecer a tribo, e isso costumava ser feito ao entrar em guerra com os clãs vizinhos e roubar as vacas. E nestes dias modernos, isso obviamente não ocorre. Então, a maneira moderna de fazer isso é receber dinheiro dos turistas, e isso é uma evolução para a tribo. O turismo é agora uma importante fonte de renda para os Maasai. Mas os Maasai nem sempre abrem as portas de suas casas. Em vez disso, eles usam elementos de suas tradições para criar atrações para os turistas. Jan está em uma cerimônia Opul. Esta é uma cerimônia que envolve um banquete de carne que é apenas para os homens. Um Opul tradicional aconteceria longe da vila e duraria 2 ou 3 dias. Hoje recebemos uma mensagem de que você está chegando, então preparamos nossa comida tradicional. Normalmente, nossa comida tradicional é carne e leite e sangue. Tiramos o sangue do pescoço da vaca sem matá-la. De muitas maneiras, a beleza da vida selvagem na Tanzânia é o fato de que os Maasai podem viver lado a lado com os animais selvagens. E a razão é porque simplesmente não faz parte da tradição matar animais selvagens como alimento. A maior parte das tribos da Tanzânia faz isso, mas toda essa área, esse pedaço de terra da Vila dos Maasai é seguro, onde ainda é possível observar animais selvagens. E os Maasai não estão matando os animais selvagens, então por que os Maasai nunca fizeram como outras tribos e caçaram animais selvagens? Essa é uma boa pergunta. Você conhece o povo Maasai? Acreditamos em Deus, um Deus para todos no mundo, pessoas brancas, pessoas negras. Então, nossas crenças nos dizem que temos um presente muito especial vindo de Deus, que são os animais. Estamos reunindo pessoas, mantendo gado, vacas, cabras, ovelhas. Então os Maasai nunca comem animais selvagens. Nós nunca comemos carne de animais selvagens. Você pode provar o churrasco aqui. Seria bom com um pouco de molho de pimenta, mas o chefe aqui diz que não é permitido. Só carne, sem sal, sem pimenta. Assim é realmente muito bom. Ok, parece cabra. Esses guerreiros Maasai, chamados Morani, estão agora começando a preparar uma sopa feita de intestino de cabra cozido. O povo Maasai nunca toma sopa sem ervas provenientes de diferentes plantas. Desfrutando de um lanche no início da noite. Vocês comem isso? Não? Com muitas partes do estômago, coração e pulmão. Delícia. O especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis se aproximou tanto de chimpanzés quanto de humanos em sua exploração da nova face da vida hominídea no Serengeti. Os seres humanos vivem aqui de 30 mil a 40 mil anos. Agora ele acorda cedo para examinar a paisagem vista de cima e assim poder olhar para trás ainda mais na história. Os hominídeos vivem nas planícies do Serengeti há milhões de anos. De fato, não muito longe de onde eu estou agora, estão os famosos passos de Laetoli, que têm mais de 3 milhões de anos. E esses são os primeiros sinais de humanos andando sobre 2 pernas. Até hoje, os humanos têm utilizado essa grande região cheia de vida selvagem. Do Homo erectus ao Australopithecus ao Homo sapiens, todos compartilham a característica comum de andar sobre 2 pernas. Mas é um privilégio só dos seres humanos examinar essa terra do alto, entender seu passado e, com esperança, proteger seu futuro. Hoje de manhã subimos para o céu neste balão de ar quente para ter uma nova perspectiva dessa bela paisagem. Ok, estamos voando ao longo do Vale de Seronera. E esse vale coleta água da área aberta e leva água para o rio Grumete.
É interessante ver essa área de cima, imaginando o quanto mudou nos últimos 3 milhões de anos, desde que o Homo erectus deu seus primeiros passos. Na verdade, eu acho que aqui era muito diferente antes da erupção do Ngorongoro, onde essa nuvem de cinzas caiu aqui, e isso daria a esta área essa grande característica dessas planícies abertas, e provavelmente centenas de metros de cinzas grossas, que cobriram todos esses vales. Sim, é incrível aqui em cima. Acabei de voar sobre 2 leões machos, bonitos, claramente o par dominante da região, e eles não estão nem aí para os balões. Essas planícies abertas não são tão propícias à maneira como os humanos querem viver. Embora exista uma quantidade enorme de animais selvagens na estação chuvosa e na estação seca, ela é extremamente estéril e há muito pouco para comer, desde hominídeos até predadores. Então, eu acho que essa região era muito mais ideal para os seres humanos viverem e evoluírem antes da erupção da cratera de Ngorongoro. Esses sistemas de rios são como linhas de vida. O Serengeti é um feito notável da natureza. Ele nasceu de uma erupção catastrófica do vulcão Ngorongoro há milhões de anos, criando planícies exuberantes que sustentam uma incrível variedade de vida selvagem. É onde nossos ancestrais distantes caminharam e evoluíram como parte de um ecossistema autossustentável, onde todas as criaturas, desde o menor inseto até o enorme elefante, desempenham seu papel único. Este é o local da maior migração em massa de animais terrestres do mundo. É uma amostra do mundo quando está em equilíbrio. De como a natureza, os seres humanos e a vida selvagem podem coexistir e viver em harmonia como deveria ser. Este é o Serengeti.